Ludo, como que surgiu a Pérez e Gardini Advogados? Mayra, a Pérez Gardini Advogados surgiu em 1999, quando eu decidi entrar para a escola de Direito. Na verdade, quando eu me formei em Direito em 99. Depois disso, eu mudei para a Suíça, fiz um doutorado e um mestrado. Aí, em 2004, eu vim para os Estados Unidos, fiz Direito de novo, me formei aqui em 2006 e desde então a gente começou a empresa aqui nos Estados Unidos. A empresa inicialmente começou em Dallas, no Texas, e depois acabou mudando para Massachusetts, Boston, Massachusetts. Agora estamos com um escritório em 3 locais em Massachusetts e um na Flórida. A gente tem Somerville, Massachusetts, Framingham, Hyannis e Pompano Beach, Flórida. Então foi um caminho ao longo desses 10 anos que a gente veio desenvolvendo, até mais se bobear, 14 anos, desde que eu tive a ideia no Brasil de começar a fazer isso. Em que áreas que vocês atendem? Qual que é a especialidade da Pérez e Gardini? A especialidade que a gente tem realmente uma reputação muito boa é a imigração, tanto como família quanto através de investimentos e negócios e emprego. Uma área que a gente tem desenvolvido muito também é a área de família, no sentido de alimentos e child support, divórcio. A área criminal também a gente é muito forte. E agora a segunda melhor área que a gente atua é na área de acidentes, como acidentes de trabalho, acidentes de carro e tudo isso. Então o que acontece é que a pessoa sofreu um acidente, não sabe o que fazer porque isso não existe no Brasil, e aqui a pessoa recebe uma grande indenização. A gente também tem desenvolvido na Flórida agora uma área de comercial, né, de empresas, para tentar dar um auxílio às empresas, o que também já existe em Massachusetts. Qual que é a maior demanda da Pérez e Gardini aqui em Massachusetts? Mayra, a maior demanda aqui em Massachusetts, sem dúvida, ainda é imigração, seguido de acidentes. A gente tem crescido muito também na área das pessoas que trabalham muito e não são pagas, como hora extra, férias, e nessa tipo de discriminação de trabalho, que eles não são pagos pelos direitos. Então são as 3 áreas que a gente mais cobre atualmente. O nosso programa tem o foco em business. Na sua opinião, por que os pequenos empresários ou aquelas pessoas que estão começando o seu próprio negócio aqui devem procurar um advogado? Por vários motivos, Mayra. Uma, para saber primeiro fazer o que eles chamam de business plan, um planejamento do negócio, que é muito importante. Porque muitas vezes a pessoa acaba abrindo um negócio e não tem esse planejamento a longo prazo, não entende a carga tributária, os empregos, e acaba tendo que fechar ou sofrendo multas grandes pelo governo americano por não pagar os impostos corretos e fazer da forma correta. Então, sem dúvida nenhuma, também abrir uma empresa e não trabalhar com uma pessoa física, pessoalmente dita, é importante para se proteger o patrimônio pessoal. Então são vários os fatores que tem que procurar um advogado para poder fazer esse planejamento, porque através disso você consegue, ao longo prazo, ter um retorno melhor do seu investimento. Eu acho que muitas pessoas têm uma dúvida quanto à questão imigratória. Ela impede ou não o indivíduo de abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos? Mayra, a boa coisa do brasileiro é que o brasileiro é um povo muito empreendedor. Ontem mesmo eu estava falando com um hispano do Chile, ele me falou que ele prefere ter um emprego do que abrir o próprio negócio, porque a carga tributária, o trabalho. E toda vez que eu lido com o povo brasileiro, que a gente lida com muita gente, a gente vê como eles são empreendedores. Para responder a pergunta em curto, não é necessário ter papéis aqui para ter uma empresa. Na verdade, a maioria dos meus clientes não tem papéis e todo mundo trabalha ou em construção ou tem um tipo de uma empresa e seu próprio negócio. Então você pode ver, eu venho acompanhado, além de imigração, a gente acompanha política, economia e tudo. Então, desde que começou essa ação mais séria do governo americano de deportar a gente vê que Somerville, Everett, Framingham, essas áreas onde a concentração de imigrante é grande, você vê muitas lojas para alugar. Você vê muitos negócios fechados. Então aí você vê como o povo hispano, o brasileiro em si, é muito empreendedor. Então parece que tem isso já na cultura. Então isso é muito bom. Mas o problema é que tem que ser feito com uma orientação. Porque se você começar a fazer sem orientação, eu tenho aquela receita da minha mãe, vou abrir um restaurante, nem sempre dá certo. Então é sempre bom você, entendeu? Dar uma consulta, porque mesmo que você gaste um pouco de dinheiro com o advogado, no começo, você evita de uma falência ou uma má administração no futuro. Então, isso vem te salvar bastante. Então, essa é a vantagem de ter um planejamento. Ludo, aquelas pessoas que têm um projeto no papel, têm um sonho, querem abrir uma empresa, qual é a dica que você dá? Qual que é o primeiro passo que elas devem tomar? Mayra, o primeiro passo que elas devem tomar, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, seria abrir uma empresa, fazer um planejamento do que vai acontecer
Parece que, na minha opinião, 2014 vai ser um ano muito promissor. A gente tem as eleições aí no meio do termo para trocar o Congresso, o Senado e a Câmara dos Deputados, e eu tenho esperança de que a Câmara dos Deputados vá voltar a ser democrata. Então, as mudanças para 2014 são muito grandes. Então, tem que se preparar, faça um planejamento. O problema do brasileiro aqui, Mayra, é que eles vieram com aquela mentalidade: vou vir para os Estados Unidos, trabalhar por 2 anos, fazer um pé de meia e voltar para o Brasil. Então, 90% dos meus clientes ainda ganham todo o dinheiro e compram um imóvel no Brasil, compram a terrinha no Brasil e não investem nos Estados Unidos. Eles não investem na educação dos filhos, não investem na escola, não investem de onde eles moram. Mas os 2 anos viraram 10, 15. Por quê? Porque aqui é bom, aqui você planeja, você tem estrutura. Então está na hora de mudar a mentalidade do brasileiro, está na hora de começar a desenvolver a doutrina do brasileiro, de botar a raiz aqui, de investir nas escolas, porque o filho que a gente vai educar hoje vai cuidar da gente amanhã. Então isso é importante que as pessoas comecem um negócio e reinvestem aqui, paguem os impostos, pelo menos alguns impostos, para não ter um problema grande num evento de uma mudança, mesmo para efeitos de imigração, quando as pessoas têm raízes aqui, fica bem mais fácil. Então, sem dúvida, está na hora de começar a investir na terra, que as pessoas já estão aqui por 10, 15 anos, e ter uma realidade, investir nos filhos. Então, preparação, planejamento e ação seriam minhas 3 palavras, para resumir para 2014. Ludo, muito obrigada pela entrevista, e para finalizar eu gostaria que você deixasse o contato da Pérez Gardini para os nossos telespectadores. Mayra, o prazer foi meu. O telefone de Boston, de Massachusetts, é o 617-507-1779 e o telefone na Flórida é o 305-514-0707. Você também pode localizar a gente no Facebook, procura Pérez com Z e Gardini com I. A gente tem atualizações diárias e também no nosso website, no www.gardini.com, gardinilaw.com. Muito obrigada, muito sucesso.